16 anos, nasci na cidade do Porto, mas até aos 14 anos vivi na terra onde o homem que dá nome a este lugar onde estamos nasceu. Vivi em Lamego, terra de José Maria Pedroto. No ano 2001 vim viver para a área metropolitana do Porto, mais propriamente para Rio Tinto, e essa mudança fez de mim mais portista e melhor portista, porque sou capaz agora de acompanhar melhor o meu clube. Passado esta pequena apresentação, quando me fizeram o convite para aqui estar, colocaram uma questão se as modalidades de alta competição teriam futuro no Futebol Clube do Porto. E eu achava que sim, mas nos últimos dias algumas dúvidas maiores se apoderaram de mim, porque eu tinha aqui uma apresentação em que demonstrava que as modalidades tinham um futuro mais até económico, que é a minha área de formação, e todos sabemos que as modalidades não podem ser um fardo para o clube, ou seja, as modalidades têm que ser autossustentáveis. Mas também, se noutros tempos o futebol sobreviveu com dinheiro de outras atividades como a natação ou o próprio bingo, as modalidades têm que lhes permitir que sejam autossuficientes. E quando me fazem a pergunta, eu olho para estes dados que aqui estão: como é que uma equipa que ganha 10 títulos consecutivos de hóquei patins, que é atual tetracampeão de handball, que em 2010 e 2011 foi campeão de basquetebol com um orçamento de aproximadamente metade do principal inimigo, rival, o que lhe queiramos chamar, que em 3 anos de Mostros Lápis, como foi referido, ganha 7 troféus de basquetebol, que nos tem estas imagens do nosso pavilhão em jogos de todas as modalidades, ou estas também, ou esta simbiose entre equipas e adeptos. Como é que podemos defender que isto não tem futuro? O que eu pretendo demonstrar é que as modalidades do nosso clube têm futuro. Se calhar dentro do financiamento atual, que são estes itens que aqui temos, não é possível, mas é preciso dar-lhes nova liberdade de novos financiamentos, de alguns dos financiamentos atuais serem alterados de modo a que as modalidades tenham o seu futuro. Quando falo em nova política de patrocínios, falo, por exemplo, que se dê total liberdade às secções de angariantes dos patrocínios, sejam eles maiores ou menores, porque não faz sentido que um pequeno empresário queira financiar uma secção, um escalão de uma determinada modalidade e seja obrigado a financiar o Grupo Futebol do Porto, tendo que endereçar o seu dinheiro à Porto Comercial. Se se entende no universo do Futebol Clube do Porto que a Porto Comercial é fundamental na gestão dos patrocínios e do próprio merchandising, da própria bilheteira, então cria-se o que ele tem como fundo de Porto Comercial, em que uma parte dos patrocínios é para a Porto Comercial sobreviver, para criar a sua atividade, para continuar a gerir as bilheteiras das modalidades, o merchandising, tudo isso. Acho que também é importante que do bolo dos patrocínios se crie um fundo de garantia de modalidades, que assim lhe chamei, para que no início das épocas em que os patrocínios demoram a entrar ou entram mais tarde, não haja estrangulamento financeiro de nenhuma das nossas modalidades. Ou mesmo se um qualquer patrocinador de uma das modalidades num determinado momento falhe, com o compromisso assumido, essa modalidade não possa sobreviver. Depois temos a situação das cotas, que temos aqui os números e o valor. São mais de 97 mil sócios, o que nos dá um orçamento anual de quase 9 milhões de euros. Atualmente, divide-se entre 25% para o Futebol Clube Porto Clube e 75% para a SAD. Acho que é importante alterar esta situação, e se temos um estádio a pagar que é utilizado pelo Futebol Clube Porto SAD, acho que então o ideal será 50% das cotas que serão retidas pelo clube e os outros 50% serem transferidos para a SAD. Esta alteração representaria uma diminuição na transferência para a Futebol Clube Porto SAD de cerca de 2 milhões de euros, 2% do orçamento anual, o que é pouco para o universo da Futebol Clube Porto SAD, mas 2 milhões no clube significariam muito mais, significaria ajudar uma grande parte da sustentabilidade das modalidades a existir.
Depois, como dividir a parte que fica das cotas que fica no clube, quer pelas 3 principais modalidades de alta competição, quer pela restante estrutura do clube e as outras modalidades que menor financiamento se calhar necessitam. Criei aqui um cenário hipotético em que se pode dividir a porcentagem de cotas que fica no clube em 4, 25% para cada uma das modalidades e 25% para o resto da estrutura. E acho que esta divisão deveria ser dividida por dois pontos, como tem ali, a performance desportiva e a atração de público. Porque não faz sentido que uma modalidade que obtenha melhores resultados depois obtenha da parte da transferência de cotas o mesmo montante que uma outra modalidade que, ou por infelicidade ou por conjuntura, que tenha menores resultados. Portanto, acho que é importante diferenciar as modalidades conforme o que elas ganham. Tal como é importante a capacidade de atração de público, porque se tenho uma modalidade que me traz 10% de lotação média de pavilhão e outra que mete 70% ou 80%, também não podem ter o mesmo montante, porque têm que ser capazes de atrair o público e as pessoas. E assim penso que as modalidades seriam capazes de trabalhar mais e melhor. Muitos já trabalham ela atualmente, mas ainda poder trabalhar melhor para que tenham mais sucesso. Outra medida que acho que se pode trazer é aproveitar, à semelhança de outros clubes, a criação de cota modalidades. Eu aqui divido a cota modalidades em duas opções. E vocês perguntam porque é que eu hei de dividir quem tem o lugar anual no Dragão Caixa ou quem apenas é um consumidor em menor escala de jogos. E isso, a resposta acho que é mais posso explicar, é que quem atualmente, ou até a época passada, comprava um lugar anual no pavilhão, pagava 128 euros, o que, dividindo pelo número de jogos que se realizavam no nosso pavilhão, dava um custo médio superior a 2 euros por jogo, partindo do pressuposto que a pessoa assistia à totalidade dos jogos. Enquanto um sócio normal, que comprava o seu bilhete de jogo a jogo, tinha muitos jogos a 1 euro e outros a 2, estávamos a prejudicar quem comprava o lugar anual no Dragão Caixa. E assim, com a redução da cota de modalidades para os detentores do Dragão Caixa City para 1 euro, que atualmente são cerca de 200 associados que têm este lugar anual, mas que penso que se pode alargar a cerca de um quarto da lotação do pavilhão. Acho que é possível de atrair mais gente para as modalidades. E todos os outros associados que pretendam ser sócios de modalidades com prioridade na aquisição de bilhetes e menor custo na aquisição dos mesmos, teriam um custo de 2,5 euros mês ou 25 euros ano. O que daria apenas, para quem pagasse ao ano, pagar o equivalente a 10 meses. Depois também defendo uma nova política de bilhetes. É óbvio que quem tem lugar no pavilhão tem que ter entrada gratuita, porque é isso que está a comprar no início de cada época. Depois manter os atuais preços para quem contribuísse com a cota de modalidades. Os atuais preços, uma ligeira alteração para 1 euro para a maioria dos jogos e 2,5 euros, 2 euros, isso teria que ser estudado depois mais em pormenor, para os jogos mais importantes e com maior atração de público. Defendo que os sócios com cota que tenham a cota de modalidades deveriam ter a prioridade até ao fim do segundo dia antes do jogo de adquirir o seu ingresso para o jogo, quer no estádio, quer nas lojas azuis. Na véspera do jogo, esta venda seria alargada aos restantes sócios, se ainda houvesse lugares. E defendo que os preços teriam que ser superiores para quem acompanha mais as modalidades ter o interesse em contribuir com a cota de modalidades. E nas 2 horas antes de cada jogo, acho que aí poder-se abrir a bilheteira a não sócios também. O custo de 10 euros pode parecer muito elevado para muito adepto do Futebol do Porto que não tem condições e que não quer financeiros para ser sócio das modalidades. Mas em qualquer pavilhão que se vai por este país fora, a grande maioria deles, a totalidade dos que conheço,
nunca entrei nos pavilhões do inimigo lá de baixo, porque não me deixávamos, obrigaram-nos cá em Alverca, em 2007, 25 de abril de 2007, um dia paradigmático. E se pagarmos 7, 8 euros, 10 euros muitas vezes, porque é que no nosso pavilhão, que é um pavilhão 5 estrelas, um pavilhão com todo o conforto, as pessoas que venham, quer apoiar os nossos adversários, quer os nossos adeptos que aparecem menos vezes, não poderão pagar esse mesmo montante. Depois também defendo os packs de bilhetes. Se por exemplo temos um fim de semana em que tínhamos até agora jogos de 2 ou 3 modalidades e agora tínhamos jogos de handball e hockey, porque é que não se pode criar um pack para os 2 jogos e, por exemplo, um sócio de modalidades, em vez de ser 2,5 mais 2,5, ter, por exemplo, 3 euros ou 4 euros ou com um pequeno desconto. Depois também falo de maior controle sobre convites, para evitar que adeptos dos nossos inimigos se misturem connosco, porque é mesmo ter bem misturar e vir poluir para o nosso meio, como acontece em muitos jogos com esses rivais e esses inimigos. Depois defendo que a política de merchandising deve ser alterada para poder trazer maior atração de público e algumas receitas também. Temos aqui um exemplo de um cascol de uma das modalidades. Entretanto houve um redesign dos mesmos, estão à venda nas lojas azuis e no pavilhão, mas acho que o merchandising das modalidades fica por aí, quando podíamos aproveitar bolas autografadas de qualquer uma das modalidades, sticks de hockey autografados, sticks de hockey não autografados normalmente para pessoas que estão a iniciar-se na modalidade, camisolas de jogo, não sei se já algum de vocês tentou comprar uma camisola de jogo de uma das modalidades na loja azul. É impossível, não há. A camisola que eu tenho vestida foi-me oferecida pelo capitão do basquetebol, Nuno Marçal, na época em que fomos campeões nacionais. Outros artigos de merchandising relativos às modalidades e mesmo artigos comemorativos das grandes conquistas internacionais. Deixo aqui espaço para responder às vossas questões no fim da seguinte apresentação e espero que o futuro das modalidades seja mais risonho e que o basquetebol regresse ao nosso clube, porque, tal como diz o comunicado da direção, é apenas uma suspensão. Quero acreditar que será uma suspensão, espero que só de um ano, porque não pretendo ver o meu clube afastado de mais uma modalidade para o futuro. Obrigado pela vossa atenção. Cá está, né? Já passam das 6 horas, são quase 6 horas, não é fácil, 7 horas, estamos aqui a tarde toda, acredito que seja cansativo. Eu fui convidado pelo Paulo para estar aqui presente e nestas 2 últimas semanas questionei muitas vezes o que é que eu venho cá fazer. Eu olhava para este PowerPoint, o meu ecrã está branco, eu não percebo muito disto, tive que pedir ajuda para completar e as pessoas perguntavam o que é que eu queria fazer e eu, então, na última semana não fazia a mínima ideia do que é que eu queria. Achei que tinha que vir, por respeito às pessoas que cá vinham e por muito respeito que tenho ao Paulo, e estou muito agradecido pelo convite que ele me fez, mas é por isso que eu cá estou mesmo, porque a minha vontade diminuiu bastante com estes acontecimentos dos últimos tempos. Pronto, a minha apresentação começa com um dispositivo branco por engano meu, como é óbvio. Chamo-me Luís Marques, joguei muito no Dragão Caixa, fora também, normalmente. No estádio, por incrível que pareça, pela primeira vez eu sinto que ainda não renovei o lugar anual, não sei se vou renovar. Sinto-me, pela primeira vez, desde que me conheço, não me sinto identificado com o meu clube. Por exemplo, conheci o meu clube com o hockey patins, com o handball, com o basquetebol, com o futebol, uma modalidade de eleição para todos nós, e sinto que não me identifico, sempre me identifiquei com tudo que o meu clube fazia e agora, nestes últimos dias, não sei muito bem o que dizer. Falando das modalidades, que é para isso que cá estamos, se há interesse nas modalidades ou não, por parte dos adeptos, eu acho que a média das ciências diz tudo. Se não há no Futebol Clube do Porto, onde é que há interesse nas modalidades? Se o Porto não consegue manter as modalidades, quem vai conseguir? Tirando o inimigo, como o Fernando gosta de chamar, que tem as suas entradas de capital, nós não sabemos muito bem de onde, mas a verdade é que dinheiro entra, mais nenhum clube então em Portugal poderia resistir. Porque se o Futebol Clube do Porto não consegue, é o clube com mais sucesso nos últimos 20 ou 30 anos, não consegue resistir a isto, quem vai conseguir?
Bem, nós distingue as modalidades atualmente do futebol sénior, em meu entender, há a marca Porto ainda nas modalidades. Nós sentimos a mística ainda quando vamos ao pavilhão. Vemos no fim os jogadores a cumprimentarem os adeptos, vemos que os jogadores conhecem os adeptos conhecem perfeitamente os jogadores, há ali uma relação que não há no futebol, que a Fernanda falou muito bem no início, e o Mário também, que não custa. Um jogador de futebol não tem que ser a estrela inacessível. Não custa, quando uma criança está a pedir um autógrafo a um jogador, ele falar 2 segundos com ele, nunca mais se vai lembrar dele e o miúdo vai se lembrar daquilo para a vida toda. E é isso que faz a mudança, que faz a diferença nas modalidades. São estes jogadores com vários anos de casa. Temos o Marçal, o Reinaldo, o Ricardo Moreira, temos o Tiago Rocha, o Filipe Santos, tantos jogadores que cá estão há muitos anos e que nós, quando pensamos em hockey patins, vem-nos à cabeça esses jogadores, não nos vêm aqueles jogadores que cá estão meio ano, como no futebol, cá estão meio ano e depois dizem, vão receber um Dragão de Ouro e dizem que estão muito contentes e que querem experimentar outra liga. O que é isto? Isto não é o Futebol Clube do Porto, não é o Porto que eu conheço e não foi o Porto que eu cresci a admirar. Bom, outro ponto muito forte nas nossas modalidades são os treinadores. Tanto o Franklin, que foi Deca campeão, como o Obradovic, o Montes Lopes e o Tom Neves, são treinadores de Porto. Todos eles se identificam perfeitamente com a cultura do Futebol Clube do Porto. São treinadores que, pela sua capacidade, pela sua competência, conseguem atrair jogadores que ganham muito menos cá do que noutros sítios. Isto no basquete então é muito mais claro. Eu tinha conhecimento que havia jogadores espanhóis da Liga Espanhola que ganhavam muito mais, gostavam de vir jogar no Futebol Clube do Porto por causa do treinador. Tal como lá no handball e no hockey patins, nós vemos as entrevistas ainda recentes do Vitor Hugo, do Jorge, as pessoas dizem que querem trabalhar com o Tom Neves. E as pessoas sentem mesmo isso. O Obradovic igual, nós vemos os resultados do Obradovic, que todos sabemos que tem uns treinos muito duros, aquela própria cultura sérvia, mas os resultados estão à vista e os jogadores adoram-no, tal como adoravam o Montes e como adoram o Tom Neves. Como falei, a tal ligação aos adeptos e a proximidade é o que acaba por manter a mística e é o que nos faz estar muito mais ligados nas modalidades em relação ao futebol. Nós nas modalidades não vemos os chamados pipoqueiros, não é? Que estão no estádio, que aos 2 minutos, há um exemplo perfeito para mim, que foi Porto Benfica, em futebol, época 2010-2011, nós estávamos em primeiro com não sei quantos pontos de avanço, estávamos a lutar pela Liga Europa, estamos a jogar a meia-final da Taça de Portugal em casa, contra uma equipa de lá abaixo. Aos 2 minutos, ainda 0-0, Sapunar faz um passo para trás, ou falha um passo, e 10% do estádio subia. Qual é a exigência do adepto portista, então? Uma equipa que é campeã sem derrotas, que ganha a Liga Europa, que ganha a Taça de Portugal, e nós a subíamos aos 2 minutos porque o jogador falhou o passo. E o jogador tem que ser uma máquina que não pode falhar. E é isso que nós nas modalidades temos muito diferente, que é as poucas pessoas que lá estão. Digo poucas porque acho que podiam estar mais e o clube também podia ter uma palavra a dizer nisso. Poucas pessoas que lá estão não permitem que, se há alguma manifestação dessas, as pessoas não permitem que isso aconteça, à semelhança do que acontecia há uns anos na Curva Sul, por exemplo, do estádio, no famoso tribunal. E as pessoas eram exigentes, mas ao mesmo tempo sabiam reconhecer muito o valor das pessoas que cá estão. Então, como atrair mais adeptos mantendo essa mística? Bem, eu tive que recorrer aqui, porque ainda há pouco falamos aqui dos blogs, que penso que foi uma das pessoas que ainda aqui está. Nos blogs que nós temos muito, falamos muito, não é? E acabamos muitas vezes por não, os chamados netéis, como o Paulo falou muito bem, que as pessoas escrevem, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo e nunca passamos à prática. Então o que é que nós fizemos há 2 anos, na Assembleia Geral de 2010? Qual o melhor sítio para falar das nossas propostas? Assembleia Geral, órgão máximo do clube. Vamos então propor coisas à direção, não com o sentido crítico, aliás, com o sentido crítico, uma crítica construtiva. De forma alguma alguém está contra a direção, porque esta direção tem-nos dado as alegrias, todos sabemos, não é? E fez o Futebol Clube do Porto que é hoje. Então o que é que nós fizemos? Fizemos um apanhado de ideias, porque acho que vale a pena situar. Com a chegada do Dragão Caixa, nós criamos ali um grupo, como muito com a ajuda dos blogs também, pessoas que se conheciam dos blogs, que acabamos por juntar, com gosto das modalidades, acabamos por nos juntar ali naquele setor 4. Começamos a seguir muito mais jogos fora, porque a facilidade era maior, não é? Em vez de eu ir sozinho a Barcelos ver um jogo de basquete, que se calhar não ia, com certeza absoluta que não ia, sabendo que há mais 7 ou 8 pessoas que querem ir ver esse jogo, nós juntamos
e começamos por criar uma amizade entre todos. Hoje em dia somos, no futebol, várias vezes vamos mais de 50 a ver os jogos, e nas modalidades há pessoas desse grupo que foram, por exemplo, ver as Final 8, Final 4 de Hockey Patins, foram ver, por exemplo, o handball a León, a Espanha, coisas que seriam impensáveis se calhar há 5 anos atrás, e com o Dragão Caixa nós conseguimos criar esse dinamismo, essa dinâmica e apoiar ainda mais o clube de uma forma mais organizada. Então esse tal grupo de amigos, eu posso dizer assim, decidimos apresentar à direção umas propostas para a viabilidade das modalidades. O que é que fizemos então? Achamos que, o que foi falado aqui também pela Fernanda, era fundamental aproximar o clube do associado, porque nós não conseguimos gostar de uma coisa que não conhecemos. Se as pessoas não conhecem o handball, ou o patins, ou o basquete, não podem gostar. Se as pessoas conhecerem isso, virem isso muitas vezes, é lógico que se vão começar a interessar, vão ter pelo menos curiosidade. Vêm uma vez, gostaram, podem voltar, até não gostaram, paciência, vieram uma vez e no mínimo conseguimos alguma receita com isso. Isto foi há 2 anos. Algumas dessas coisas tiveram uma grande evolução, principalmente com o Porto Canal. Nós tínhamos falado disso na altura, falamos da cota das modalidades, e é isso outra coisa que eu não consigo perceber com o final do basquetebol, porque não custa tentar. Uma das propostas que fizemos foi uma cota facultativa aos sócios, 1 euro ou 2 euros por mês. O clube, como é óbvio, passa por dificuldades financeiras como todos passamos. Toda a Europa passa, nós não estamos à parte. Então, se nós escrevêssemos uma carta a cada sócio dizendo: meus amigos, a situação do clube é difícil, nós vamos continuar ou não vamos continuar? Será que vale a pena? Será que vocês estão interessados em ajudar? Vamos dar 1 euro por mês a reverter inteiramente para as modalidades. Quem quiser dá, quem não quiser não dá, e quem quiser dar tem benefícios com isso, vai ter X bilhetes ou tem bilhetes mais baratos. Qualquer coisa, no mínimo, garante a continuidade do clube tal como ele é e garante a continuidade das modalidades. Porque é lógico que o clube passa por essas dificuldades financeiras, mas o clube nem tentou fazer isso, o clube não consultou os sócios e tomou uma decisão drástica, perdendo eu arrisco-me a dizer que foi o melhor treinador de sempre que o basquetebol passou pelo Porto, Montes Lopes, não só pelas suas capacidades, mas por ser uma pessoa do norte de Espanha, um galego, que em 3 anos sente mais o Porto, se calhar, do que muitas pessoas que cá estão e se calhar do que algumas que tomaram a decisão de extinguir a modalidade. Marcação de horários dos jogos, nós falamos disso na altura e houve melhorias posteriores a isso. Nós vimos este ano já várias vezes jogos de basquetebol cedidos de jogos de hockey patins ou de handball, fazer tardes esportivas no Dragão Caixa, à semelhança do que havia no Américo Sá, por exemplo, que as pessoas vinham cá, viam 2 ou 3 jogos e íamos para o futebol a seguir, que é completamente diferente de haver um jogo a meio da semana às 9 da noite, que muitas pessoas trabalham e é complicado virmos cá durante a semana. A oferta de bilhetes e descontos foi proposta também na altura e houve grandes melhorias em relação a isso, mas acabou por se criar depois uma desigualdade, porque com estes bilhetes a 1 euro, como o Fernando falou, e muito bem, tens o número total de jogos deste ano. Pronto, 19 modalidades em cada uma delas, bilhetes a 1 euro em alguns jogos, bilhetes gratuitos, estávamos a beneficiar quem não comprou o lugar anual. Quem comprava o lugar anual tinha o bilhete de 2,25€ e os restantes conseguiam esse bilhete mais barato. É claro que depois há os benefícios normais nos jogos grandes ter o bilhete garantido e tal, mas financeiramente não acontecia o que acontece, por exemplo, no estádio, que compensa claramente comprar o Dragon City. Ir às escolas, o que se fazia na altura no Rosa Mota, que era conversamos na altura com o responsável, que era responsável na altura por isso, convidar as escolas, ir a Rio Tinto, ir a Vila Nova de Gaia, convidar 3 escolas. Com essas escolas, convidar os alunos e trazer os pais com bilhetes reduzidos. O que é que ia acontecer? Na altura, eu lembro perfeitamente que havia t-shirts, as escolas de Gaia de amarelo, as escolas de Rio Tinto de verde e as escolas de Famalicão de azul. Ver qual delas fazia mais barulho, pôr os miúdos a competir, trazer as crianças ao pavilhão, dar-lhes a conhecer as modalidades e no fundo, dar uma cor ao Dragão Caixa, porque há jogos. Porto Sampaense, em basquetebol, por exemplo, é mais do que óbvio que não vão estar mais de 900.000 pessoas a ver os jogos. Se estiverem 700, é muito bom. Se nós oferecermos 300 bilhetes, o que é que perdemos com isso? Não perdemos nada. Só ganhamos se
conjugarmos isso também com os bares, por exemplo. Os bares do Dragão Caixa é ridículo nós pagarmos 2,5€ por uma maçã e mais 1€ por um copo de água. Quando, se os preços fossem muito mais baratos, nós, nesses tais jogos, que é handball, basquetebol ou capatins, eu ainda falo muito de basquetebol, quem fica cá, onde é que vai comer? Nunca come aqui. As pessoas vão a um café qualquer das redondezas e esta receita podia estar a vir para o Porto. Até podiam ser vendidos os packs à semelhança do que se faz nos Estados Unidos, ou nós temos que copiar bons exemplos, vender com os bilhetes, com uma comida qualquer, alguma coisa, inovarmos, porque não custa tentar, as pessoas são bem pagas cá no Porto, eu acho muito bem que seja, porque representam uma grande instituição e um grande clube, e nós temos que ter pessoas competentes e essas pessoas têm que ser bem pagas. Acho muito bem que o seja, mas têm que mostrar serviço. Não custa tentar, e há coisas que nós vemos que não têm sido tentadas. Falamos na altura do financiamento das modalidades, a alteração das cotas. Foi nessa altura que ficamos a saber que as cotas estavam a reverter 25% para o clube e 75% para a SAD. Anteriormente, a porcentagem para a SAD ainda era maior. E outra das propostas era a tal alteração dos patrocínios, porque não faz sentido as equipas de handball mais jovens jogam em Rezende. Não faz sentido, se um café de Rezende quer patrocinar os Júniores do Porto, ter que dar dinheiro à Porto Comercial, sabendo que esse dinheiro vai ser distribuído por todas as modalidades. Qual é o interesse de alguém da Rezende em patrocinar o Futebol Clube do Porto nos infantis de Hockey Patins, que jogam infantes? Zero. Se as modalidades forem autónomas, conseguem atrair e conseguem se financiar muito mais do que desta forma. E era isso, com a tal publicidade, nós tínhamos que vender bem a nossa marca, com outdoors, como havia, lembro na década de 90 de ver aí dezenas de outdoors a promover jogos das modalidades. Hoje em dia temos um problema camarário, é verdade, com os outdoors, mas esse problema acaba por se ultrapassar e a Câmara do Porto não pode ser o maior obstáculo ao crescimento do Futebol Clube do Porto. E que nos leva ao tema então que eu queria deixar depois para vocês pensarem também, como ser o melhor. Sabemos que as diferenças de orçamento são enormes em relação aos nossos adversários lá de baixo, essencialmente. Os dois, mesmo no handball, as outras equipas pagam muito mais do que nós. No hockey patins, no basquetebol, o orçamento deles era o dobro do nosso. Como é que nós atraímos os jogadores? Pelo projeto, pelos treinadores e depois há esta mística toda. Nós temos conhecimento, por exemplo, que há jogadores de handball de outros clubes que estão na seleção e nos estágios falam nos adeptos do Futebol Clube do Porto, nas modalidades, da relação que eles têm com os adeptos. Eu acho que posso comentar isto. O nosso grupo de amigos, por vezes reunimos com um ou outro jogador, vamos fazer um jantar ou outro e com o intuito sempre de demonstrar o que é o Futebol Clube do Porto, e as pessoas, notamos que as pessoas, o Carlos Andrade, lembro perfeitamente que nos dizia há pouco tempo que o Porto estava a ganhar por 19, uma equipa qualquer, e nós percebemos que o Montes queria ganhar por 20, era o objetivo nesse jogo. O Porto passa para a frente e no último sexto a outra equipa marca um triplo, nós ganhamos só por 19 e vemos algumas reações de desalento. E comentamos isso com o Carlos, e o Carlos pensou, disse-nos, como é que vocês reparam nisso? É que nós, a ideia que temos do adepto normal é uma pessoa que está ali a cantar e tal, e que não faz ideia, não percebe tática, não faz ideia de nada. E que era importantíssima essa relação para eles conhecerem ainda mais os adeptos e no fundo, isso vai estar no subconsciente deles, dar tudo pelo clube, dar tudo pelos adeptos, não é? Pela mística. E quanto às diferenças de orçamento, eu pergunto outra coisa que vi por acaso na internet, num comentário, numa crónica. O que é o Porto nos últimos 30 anos? O que é que nós fazemos na Europa no futebol? Nós temos mais dinheiro que o Real Madrid, que o Barcelona. Nós não ganhamos a Liga dos Campeões, não ganhamos a Liga Europa. Tínhamos o maior orçamento. Nós lutamos no futebol contra tudo e contra todos, com orçamentos reduzidos, e conseguimos os resultados que temos nos últimos anos, que são brilhantes, que eu arrisco-me a dizer que a nível, se compararmos a relação ao orçamento, resultados desportivos, duvido que haja alguém no mundo que tenha melhores resultados que o Futebol Clube do Porto. Por isso nós nas modalidades só temos que aplicar isso. Temos que aplicar os conhecimentos que temos, porque nós temos esses conhecimentos. Se os aplicamos no futebol, temos que os ter. Por isso temos que os aplicar nas modalidades e ter os resultados, não é? que são óbvios, que passam pela conquista dos títulos. E pronto, termino por aqui. Obrigado a todos por terem vindo, por me terem ouvido. Se tiver alguma pergunta a fazer, nós estamos disponíveis para responder.